Ô, rapaz, eu disse que ia terminar não, continuar a minha série, né? Ainda vai ter alguns outros capítulos. E que é aquela série Refutando Marx ou Como Chutar um Cachorro Morto. E eu tô aqui de frente com, bem no final, eu vou ler pra você exatamente os últimos parágrafos do primeiro capítulo do livro As Seis Lições, do Ludwig von Mises. Muito possivelmente é o principal livro dele, pelo menos é o mais conhecido, vamos dizer assim. E tô aqui com esse livro aberto na tela do computador, tá? Vou botar o link aqui pra você baixar de grátis, tá tranquilão. Livro simples, tranquilo, leitura super fácil. E hoje então a gente vai falar sobre a lei de Feld dos salários. Primeiramente, é uma teoria marxista, tá, essa lei de Feld dos salários. E primeiramente eu vou ler, literalmente ler, depois eu dou um pitaco, eu dou meus 2 centavos sobre isso daí. Mas vamos lá então. Palavras de Mises aqui, tá ok? Então os marxistas adotavam uma falsa teoria, a famosa lei de Feld dos salários. Segundo essa lei, no capitalismo, os salários de um trabalhador não excediam a soma que lhe fosse estritamente necessária para manter-se vivo a serviço da empresa. Os marxistas enunciaram sua teoria da seguinte forma: se os padrões salariais dos trabalhadores sobem, a elevação dos salários a um nível superior ao necessário para a subsistência, eles terão mais filhos. Esses filhos, ao ingressarem na força de trabalho, engrossarão o número de trabalhadores até o ponto em que os padrões salariais cairão. Cara, eles estão achando que é pirâmide, né? Enfim, rebaixando novamente os salários de trabalhadores ao nível mínimo necessário para a subsistência. Aquele nível mínimo de sustento, apenas suficiente para impedir a extinção da população trabalhadora. Ou seja, segundo ele, a empresa faz de tudo para que o trabalhador trabalhe apenas para se manter vivo, reproduzir, para depois lá na frente usar os filhos dele como servidores modernos. É isso que eles dizem aqui. Estamos aqui então no penúltimo parágrafo desse capítulo aqui. Mas essa ideia de Marx e de muitos outros socialistas envolve um conceito de trabalhador idêntico ao adotado, justificadamente pelos biólogos que estudam a vida dos animais, os camundongos, por exemplo. Se colocarmos maior quantidade de alimento à disposição de organismos animais ou de micróbios, maior número deles sobreviverá. Se restringiremos o número dos sobreviventes, ou seja, quanto mais alimento à disposição, maior a população de determinado animal que está sendo estudado. Quanto menor a disponibilidade desses alimentos, menor a população. Isso é óbvio. Mas aí Marx não entende que, tipo, o ser humano é um ser racional, cara. Ele pega aquele dinheiro e fala assim, não vou só reproduzir, não vou só usar isso daqui para me alimentar, para me manter vivo, para reproduzir. Um animal, por exemplo, quando entra no cio, ele não sabe que se transar ele vai ter filho. O ser humano sabe, cara. Sabe. Mas tem uma população que não é instruída o bastante, né? Que nem a população do Nordeste. Primeiro, você está especificando uma população. E segundo, que mesmo eles sabem, cara. É que, enfim, realmente eles não têm instrução, é todo um leque de problemas aí que precisam ser resolvidos, precisam levar esse conhecimento a eles, né? E tudo mais. Mas, por exemplo, aqui na região sul, sudeste, nas regiões mais desenvolvidas, né? A gente não tem nada disso daí acontecendo. Aliás, o Nordeste é mal desenvolvido Bom, eu vou chegar lá, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre separatismo, que eu vou falar por que o Nordeste é mal desenvolvido. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Mas com o homem é diferente, óbvio. O homem é um ser racional, um animal racional. Ele não trabalha só pra transar e ter filho, né? Por mais que Freud dizia que tudo que o homem faz, ele faz pensando em sexo, é óbvio que tem as ressalvas. Mesmo o trabalhador, ainda que os marxistas não admitam, tem carências humanas que outras que as do alimento e de reprodução de sua espécie, acabei de falar. Um aumento dos salários reais resulta não só no aumento de população, resulta também, antes de tudo, numa melhoria de padrão de vida média. É por isso que temos hoje na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, países desenvolvidos, um padrão de vida superior ao de nações em desenvolvimento, como as da África, por exemplo. Devemos compreender, contudo, que esse padrão de vida mais elevado fundamenta-se na disponibilidade de capital. Isso explica a diferença entre as condições reinantes nos Estados Unidos e as que encontramos na Índia. Nesse país foram introduzidos, ao menos em certa medida, modernos métodos de combate a doenças contagiosas, cujo efeito foi um aumento inaudito da população. No entanto, com esse crescimento populacional não foi acompanhado de um aumento correspondente ao montante de capital investido no país. O resultado foi um agravamento da miséria. Quanto mais se eleva o capital investido por indivíduo, mais próspero se torna o país. O Marx, ele não sei, cara, às vezes eu penso que ele acha que os trabalhadores são que nem a classe Y lá no Admirável Mundo Novo, né? Tipo assim, eles são burros e, sabe, não, cara. Não, a galera pensa, sabe? A galera pensa, cara. Tanto é que quanto mais dinheiro o cara tem, menos filhos eles têm, cara. É simples. Eu conheço muita gente simples, bem simples mesmo, cara. Simplório ao extremo. Que, tipo assim, não teve mais filhos porque melhorou o padrão de vida, porque passou a receber um salário melhor ou coisa do tipo.
tipo, porque teve mais dinheiro à disposição, ou mais alimento à disposição. Então ele trata como se fosse um animal irracional, que não pensa. Alguns seres humanos acabam sendo assim por falta de instrução, de repente, que nem eu citei o caso dos nordestinos, por exemplo. Mas não justifica também, viu? Só a falta de instrução não justifica não, cara. Tenho bisavôs aí que eram italianos, infelizmente, né? Eu não gosto muito de italiano, mas tudo bem, tenho sangue italiano na minha família. Francamente, eram completamente ignorantes e não tinha filho a esmo por aí. Também nos meus parentes espanhóis, portugueses, eles não tinham filhos a esmo e nunca tiveram o suficiente para passar. Mas vamos continuar, o último parágrafo agora. Mas é preciso lembrar que nas políticas econômicas não ocorrem milagres, né? Todos leram artigos de jornal e discursos sobre o chamado milagre econômico alemão, a recuperação da Alemanha depois da sua derrota e destruição na Segunda Guerra Mundial. Só para constar, cara, só para dar um spoiler aqui que eu penso gravar um vídeo posterior porque que eu tenho birra com o italiano. É assim, você vê que a Alemanha passou por um nazismo pior, até mais estatista ainda que o fascismo italiano, ou não, enfim. É uma porcaria coletivista, duas porcarias coletivistas. Nazismo, fascismo. E aí eu boto também o socialismo nesse balaio aí. Mas em todo caso, a Alemanha não só superou isso tudo, como é um país liberal, 1000 vezes mais igualitário que Itália, 1000 vezes. Todo mundo fala, o capitalismo gera desigualdade. A Alemanha é um país, vamos colocar entre aspas, 1000 vezes mais capitalista do que a Itália e tem bem menos desigualdade social. Então, dorme com essa. Daí fala, mas não houve milagre. Houve tão somente a aplicação dos princípios da economia de livre mercado, dos métodos do capitalismo, embora essa aplicação não tenha sido completa em todos os pontos. Todo país pode experimentar o mesmo milagre, coloca entre aspas, de recuperação econômica, embora eu deva insistir em que esta não é o fruto do milagre. É fruto da adoção de políticas econômicas sólidas, pois que é delas que resulta, enfim. Exatamente, precisamente nesse ponto, acaba então o primeiro capítulo. Vamos aqui, que a visão aqui é mais bonita, eu não vou precisar do computador agora. A visão aqui é mais bonita. Já até é o que é bonito, né? Eu sou lindo, né? Mas com esses músculos aqui, ó, o cara é monstro, né? Enfim, vamos concluir, dar os meus 2 centavos sobre o assunto com exemplos práticos até. Uma vez eu encontrei com um amigo meu no banco, era amigo de faculdade. A primeira faculdade que eu fiz, eu acabei não terminando a faculdade, aquela lá que era análise de sistemas. Encontrei um amigo, ele falou assim, ele estava desacursoado, cara, ele vivia desacursoado. Falou, cara, eu cheguei a uma conclusão, e na época eu não lia Marx, cara, nem ele lia. A gente era meio que marxista, eu era mais da linha de Bakunin e tal, mas era marxista sem saber que era marxista, faz muito tempo isso daí. E esse amigo meu falou, cara, olha, eu tô trabalhando numa empresa, tem bucho pra caramba, eu ganho mal. Eu cheguei à conclusão que eles pagam o suficiente pra gente só sobreviver, porque eles querem garantir que a gente vai estar lá no dia seguinte trabalhando de novo para ser escravo deles. E a gente ganha bastante apenas para sobreviver, nada além disso, porque a gente não vai ter dinheiro sobrando para montar uma empresa para poder concorrer com ele. Meu amigo disse isso. Eu falei, cara, é verdade, velho. É verdade, é isso aí. É isso aí. Eu cheguei com outro amigo, comentei, esse meu amigo era marxista ou outro, não, esse conversou comigo no banco. Eu chego, eles dão uma lei marxista. Marx salva isso, né? Engraçado que esse meu amigo aí, a coisa apertou, porque o partido dele vazou, né? A coisa apertou aqui, ele vazou pra Itália, né? Tem que fugir pra Itália, né? Porcaria, né? Mas, enfim, fugiu lá pra Itália. É que, apesar de ser um país estatista em comparação com outros da Europa, como a Alemanha, a Inglaterra, cara, até a própria França, que é extremamente estatista, a Itália é extremamente estatista mais ainda, mas em comparação com o Brasil, é um país de ultra livre mercado, em comparação com o Brasil, pra você ter uma ideia. E aí, esse meu amigo que era marxista, uma vez veio me xingar no Facebook, né? O mal não é o Estado. Se fala do Estado, o mal é o capitalismo. O mal do mundo é o capitalismo, viu? É o capitalismo. Só que daí ele fugiu pra um país capitalista, né? Vê se ele foi pra Coreia do Norte, vê se ele foi pra Cuba, pra Venezuela, não, ele foi lá pra Itália. Detalhe é que ele morou uns tempos nos Estados Unidos também, né? Tudo bem. Enfim, vamos voltar a esse meu amigo aí. Esse meu amigo é o seguinte, esse meu amigo aí ainda é, hoje ele é mais ainda, mas ele na época, ele já era um cara muito manjado dessa parte de informática, dessa parte de programação mesmo, tanto programação normal para elaboração de softwares, como elaboração de sites, né, web design já com programação, no caso Java, PHP, HTML, o cara sempre manjava muito disso tudo. O cara também manjava da parte visual, que seria Dreamweaver e por aí vai. O cara era bom nisso daí, mas ele ganhava muito mal. Por quê? Porque da onde eu venho, cara, a cidade não tem lá muita indústria, né? Não é lá uma cidade com muito
outras empresas e tal. Se aqui em São Paulo você já não tem um mercado tão livre assim, você imagina no interior do estado. Aí, pelo amor de Deus, é limitadérrimo. Não é nem limitadíssimo, é limitadérrimo o negócio. Mas, enfim, esse amigo meu trabalhava numa empresa, saiu dessa empresa, ganhava muito mal, pelo conhecimento que ele tinha, foi para outra indústria tal, ganhando mal, mas com o passar do tempo a cidade foi expandindo, foi aumentando o número de empresas, indústrias e tal. Ele acabou indo parar em uma empresa que acabou pagando o que ele realmente merece, eu não diria, mas paga mais. Pelo menos pagou mais, pagava relativamente bem, perto do que as outras empresas pagavam para ele. Pergunta o que esse meu amigo tá fazendo hoje. Esse meu amigo que dizia que eles pagam o suficiente para você não montar um negócio para concorrer com eles depois. Esse meu amigo montou uma outra empresa. Ele brigou lá com o pessoal da empresa dele, ele trabalhou com a minha namorada, eles não se davam nada bem, até hoje não se bica nada. Pergunta o que ele faz hoje da vida. Ele é empresário, ele montou uma empresa. Com esse dinheiro que ele passou a ganhar mais, o cara sequer teve filho. Aí detalhe, cara, não é rico não é de família burguesa, nada. Ele tem outros 2 ou 3 irmãos, eu não lembro, eu acho que são 3 irmãos que ele tem, 2 irmãos de uma irmã, se não me engano, alguma coisa assim. Morava em uma casa extremamente humilde, de uma família humilde, e o que acontece? Ainda assim, ele conseguiu arrumar dinheiro o suficiente para montar a empresa dele. Demorou? Penou. Teve que comer o pão que o diabo amassou? Teve, tá? E muito mais. Mas hoje ele montou uma empresa. Ele simplesmente montou uma empresa, juntou praticamente os melhores funcionários dessa área de desenvolvimento de software, né? No caso, minha namorada trabalhava com outra área diferente, mas enfim, a galera que trabalhava nessa desenvolvimento de software, sites, né? Principalmente sites, que a empresa, o forte da empresa era o e-commerce, no caso. E ele juntou toda essa galera poderosa e montou uma empresa. E, cara, esse cara é meu herói, velho. Olha, você tá assistindo esse vídeo, brother, você é meu herói, cara. Talvez você saiba que eu estou falando de você. Mas enfim, minha namorada, vocês não se bicam muito, mas você é meu herói. Você é um herói anarcocapitalista pra mim, velho. Você é um herói libertário, cara, porque você mandou pro inferno, cara, seu patrão. Você concorreu com ele, você montou uma empresa pra concorrer com ele. Você deu a volta por cima. Outro exemplo, minha namorada. A minha namorada, pra você ter uma ideia, até pouco tempo ela era piloto de barco, fazia serviços de navegação fluvial e ela ganhava o dobro do que eu ganho no estado, cara. Eu trabalho pro estado, né? Um anarcocapitalista que trabalha pro estado. Tem 2 vídeos meus, na falta de 2, falando disso, tá? Então, não vem me julgar, ok? Procura aí. Eu lancei esse vídeo esses dias, cara, tá fácil. Não vou nem botar na descrição nada. Tá na descrição o link pra você fazer download gratuito, tá no Instituto Rothbard, do livro do Mises, tá? Das 6 lições, tá ok? A minha namorada é outro exemplo, cara. Minha namorada trabalhou, cara, em 2 anos, ela conseguiu juntar o suficiente que eu consegui juntar trabalhando 10 anos pro estado, em 9 anos pro estado, praticamente. Eu trabalho há 12 anos, mas eu comecei esse processo de juntar grana bonitinho, certinho. Na verdade, eu comecei faz uns 5, 6 anos, cara, porque eu vou jogar bem a real aqui. Eu gastei boa parte do que eu poderia ter guardado, eu gastei com o quê? Com mulher. Mulher e bebida. E disco de vinil. Eu tô jogando a real, cara. Mulher, bebida e disco de vinil. Eu bebia uísque que nem louco. Eu tenho uma coleção de disco de vinil até que razoável, tá? Que eu gosto. E, cara, mulher, eu transei com 43 mulheres, tá? Na minha vida toda. Eu tenho documentado. Enfim. Desnecessário, né? Mas é isso aí que se dane. Tá? Eu fazia isso com o meu dinheiro. Se eu tivesse guardado meu dinheiro, beleza. Mas aí a culpa é porque, olha só, eu vou defender o Estado. A culpa é porque o Estado me paga pouco? Não, cara. A culpa é porque eu gastei dinheiro de forma inútil, não é? Eu gastei dinheiro de forma inútil. Sabe quem incentiva as pessoas a gastarem dinheiro de forma inútil? Muitas vezes, um Estado mais, assim, reacionário do ponto de vista socialista, né? Vamos dizer assim. Tanto é que tem um vídeo meu falando sobre isso. O vídeo lá do Lula que eu gravei. Falando especificamente sobre isso. Porque quem incentiva você a gastar muito dinheiro é o Estado. O Estado incentiva você gastar muita grana, cara, muita grana de forma inútil, né? Tanto é que, enfim, facilitação de crédito, eu falei tudo naquele vídeo anterior, vamos já encerrar esse vídeo que tá longo pra caramba, né? Mas a minha namorada em 2 anos, cara, 2 anos de trabalho que ela prestou aí, ainda se machucou, recebeu pro INSS menos do que ela ganhava, enfim, mas em 2 anos de trabalho ela conseguiu juntar o que eu juntei aí em 6 anos levando a sério o meu dinheiro, 5, 6 anos levando a sério o meu salário sem gastar com futilidades, cara, em 2 anos eu juntou isso daí, o suficiente pra montar uma microempresa. Eu, em 5 anos, também juntei o suficiente para montar uma microempresa. Esse meu amigo, em menos tempo ainda, ele juntou o suficiente para montar uma empresa. O que a gente conclui com isso? Que eles não pagam apenas pra gente sobreviver ou pra gente se reproduzir, para usar nossos filhos como escravos, servidores modernos deles que vão ser escravizados e vir esse ciclo vicioso. Então, se isso daí acontece, a culpa não é do sistema, a culpa não é do capitalismo, a culpa é o modo como você gasta o seu dinheiro, tá? Ah, mas tem gente que ganha mal. Tem, com certeza tem. Sabe por que isso acontece? Porque
porque a gente não tem empresas o bastante competindo entre si, porque a gente sabe muito bem, tão difícil quanto arrumar emprego hoje em dia é arrumar um funcionário bom, um funcionário decente, um funcionário que preste, que faça o serviço dele direito. Se a gente tivesse um maior número de empresas aí, um mercado com menos intervenção estatal, a gente teria menos gente desempregada, a gente teria uma dificuldade ainda maior de achar funcionários decentes e com isso, consequentemente, o que a gente teria? Teria uma briga entre patrões, veja bem, uma briga entre patrões para ter um funcionário bom. Então essa briga acarretaria, lógico, em salários maiores. Aí você dizer que, olha, o cara ganha 10 mil por mês, mas quem ganha gasta. Cara, com todo respeito, não. Não. Eu conheço gente que ganha 10, 20 mil por mês e vive endividado. E eu, por exemplo, que ganho bem menos que isso, eu tô com dinheiro sobrando, entre aspas. Eu não tô rico, não. É longe de estar rico, mas eu tenho o suficiente pra, sei lá, montar uma padaria. Um quiosque da Brahma, né? Eu ouvi dizer que é barato, eu quero montar um quiosque da Brahma. Eu gosto de beber, posso montar um quiosque da Brahma lá pra frente, né? Quem sabe? Ou então coisa de suplemento, cara, que eu gosto muito de suplementos alimentares. Já cogitei isso, né? Montar um negocinho com a minha namorada. Enfim, cara, olha só como estão as coisas. Então você vê que essa tal dessa teoria dos salários de ferro, sinceramente, não faz sentido. A menos que você tenha um cérebro de rato e você fala assim, olha, quanto mais dinheiro eu tiver, mais transar eu vou, e mais filho eu vou ter, e sei lá. Mas aí é porque você ou é burro, ou você não é instruído, não sei, cara. Porque se você parar pra pensar, pra você ter uma ideia, eu juntei dinheiro bastante pra montar uma empresa, minha namorada juntou dinheiro bastante pra montar uma empresa, e nem por isso a gente falou assim, não, quer saber, não vamos montar empresa, não, vamos transar e ter bastante filho, né? Porque aí nossos filhos vão ser escravizados lá na frente. Então, cara, sinceramente, é furada essa teoria, né? Pra variar. Então, por esse vídeo é isso, ficou longo, mas paciência. Falou, fui, adiós, tchau.